Saudações, alunos da FAJOPA, da Teologia EAD. Eu me chamo Pedro Paulo, do Espírito Santo Queiroz, e neste vídeo, nesta aula, eu vou partilhar um pouco com vocês da minha tutoria, que na verdade foi feita em consonância com o projeto de iniciação científica da FAJOPA. O título dela é Círio de Nazaré, Identidade Religiosa, Histórica e Cultural do Povo Paraense. É um tema muito pertinente hoje, na atualidade, que trata relativamente sobre uma característica muito peculiar do Brasil, que é o catolicismo popular. Apesar de ser feita uma pesquisa na área de filosofia, o projeto todo que foi apresentado também foi numa perspectiva de fazer uma reflexão sobre esse catolicismo e sobre a realidade desse catolicismo, e especificamente no estado do Pará, na cidade de Belém, capital do estado. O orientador foi o padre Maurílio Alves, que é professor aqui também da faculdade, e eu tentei, de uma maneira assim, bem sintética, apresentar o resultado dessa pesquisa para vocês. Também eu procurei, durante os slides, explicando para vocês um pouco, eu procurei colocar aspectos relativos também à teologia. Como eu falei para vocês, é uma pesquisa que faz uma reflexão filosófica, mas que, dependendo do público-alvo, a gente vai adaptando. Então, eu adaptei mais no campo da teologia, para que também possa ser do interesse de vocês, para que vocês também possam compreender mais um pouco sobre essa festa religiosa, que é o Círio de Nazaré. O objetivo do trabalho, da pesquisa, é apresentar como o Círio de Nazaré, enquanto festa religiosa, foi importante na formação da identidade religiosa, histórica e cultural de um povo, que no caso é o povo do Pará. Então, no trabalho, a gente vai ver como é que se formou essa identidade e como é que o Círio de Nazaré, essa festa, ela está, vamos dizer assim, entranhada no povo do estado. E como essa festa se torna uma identidade regional do estado do Pará. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo para que vocês possam conhecer um pouco sobre o Círio, em imagem. Círio que vocês já devem ter ouvido falar, que tem uma proporção muito grande, que é uma proporção de 2 milhões de pessoas que participam durante o segundo domingo de outubro. É uma festa grandiosa, e o objetivo de passar esse vídeo para vocês é mostrar um pouco, para que vocês possam ter a dimensão do que a gente está falando e do que também esse trabalho se propôs a estudar.
muito. Levar embora todas as nossas tristezas, derrama a sua luz sobre as nossas cabeças, sobre as nossas famílias. No meu destino, no meu caminho, cuida, mãe, cuida de todos nós, cuida de mim. Bom, como vocês puderam perceber no vídeo, a festa ela tem mesmo essa dimensão grandiosa em quantidade de pessoas. Mas o que o trabalho procurou mostrar é que não é só uma aglomeração de pessoas, né? Não é só uma quantidade grandiosa, mas tem todo um porquê por trás. O objetivo de investigar, de procurar saber o que acontece, né, no segundo domingo de outubro, é justamente um dos nortes dessa pesquisa, que é justamente mostrar que as pessoas que participam do Sírio, elas têm diversas motivações para estar lá. Mas uma das principais motivações é justamente essa identificação da cultura, né, da pessoa, de identidade com a festa religiosa. No trabalho eu procurei deixar da forma mais dinâmica possível, né? Vocês vão perceber que eu vou trabalhar muito com imagens, justamente para tornar mais fácil a compreensão sobre o que nós nos propomos a apresentar. Bom, agora eu vou fazer para vocês uma breve introdução sobre o que foi feito na pesquisa e quais foram os resultados, né, sobre o Círio de Nazaré. Bom, vocês devem estar percebendo que eu tenho um sotaque, né, o sotaque do S, eu chio muito, né, Deus, Assis. Isso se deve devido à minha região. Eu sou natural de Belém do Pará, cidade onde acontece o Círio. Então, por isso vocês devem estar percebendo um pouco esse sotaque que é característico de Belém do Pará. Mas vamos à introdução, né, do trabalho. Bom, a introdução mostra que este estudo, no caso que nós estamos mostrando para você, é resultado da pesquisa científica que buscou apresentar o Círio de Nazaré como identidade religiosa, histórica e cultural do estado do Pará. A pesquisa científica ela se deu em comunhão, como eu já disse, com o projeto de iniciação científica da FAJOPA, que foi orientado pelo padre Maurílio, e também tem como responsável o padre Lindolfo. Uma breve exposição sobre o que é o Círio. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é realizado em Belém do Pará, no segundo domingo de outubro, e em mais de 2 séculos, esse ano foi celebrado o Círio número 224. Esta manifestação tem conquistado adeptos em todos os recantos, chegando a reunir simultaneamente 2.100.000 pessoas. Bom, o Círio não muda de data, ele é sempre no segundo domingo de outubro. O que acontece são variações de dia, porque segundo domingo de outubro ele pode acontecer numa data, vamos dizer assim, dentro de 8 a 14, provavelmente 14, 7, 8, por aí. Ou seja, ele sempre acontece nas 2 primeiras semanas de outubro. Então, há essa variação de dia, mas, particularmente, sempre o Círio vai acontecer no segundo domingo de outubro. E essa quantidade de pessoas, 2 milhões, ela foi crescendo ao longo do tempo. O Círio ele sempre foi um evento de reunir toda a cidade,
né? Toda a cidade nós vamos ver isso, a cidade para viver o Círio de Nazaré. Só que, claro, com o aumento da população, o aumento também dos participantes do Círio, logicamente, vai crescer. E isso aconteceu, né? Se a gente voltar à década de 90, década de 80, a gente tinha um Círio que participava em torno de 1 milhão e meio de pessoas. Já no ano 2000, já neste século, o Círio passou a essa proporção de 2 milhões de pessoas, também pelo crescimento, como eu já disse, da população, mas também pela grande divulgação dos meios de comunicação. O Círio, nessa última década, ele passou a ser muito divulgado. Então, cresceu muito o número de pessoas que também vão a Belém para ver o que acontece, no sentido de curiosidade. E por isso, né, a nossa pesquisa, começando pela religiosidade, que sem dúvida nenhuma é a principal característica do Círio. A gente vai ver que o Círio ele tem uma característica cultural, sim, ele tem uma característica histórica, também ele tem uma característica econômica, mas a característica de religiosidade é sem dúvida a principal, né? Nasce disso, né? A gente não pode dizer que é um evento somente cultural, mas é um evento que envolve fé. E isso demonstra-se justamente que o que acontece no Círio é também parte de uma experiência do homem com o sagrado, né? Do homem com uma experiência transcendente. E por isso nós vamos demonstrar na pesquisa que a experiência do sagrado no Círio, ou seja, a relação do homem com a fé, uma fé que leva ele a rezar, a estar junto, a procurar, leva o homem a modificar a sua vida. Esta relação acontece dependente de vínculos institucionais religiosos e produz uma experiência de fé que se concretiza na realidade subjetiva do ser. O que acontece? A fé que o paraense tem na questão do Círio de Nazaré, principalmente relativa à imagem de Nossa Senhora, é uma fé que não é somente no âmbito de rezar, mas é uma fé que transforma, né? A gente vê muito, principalmente na teologia, que a fé ela deve vir acompanhada de obras, né? A fé, ela sem obras é morta, fazendo referência à carta de Tiago, de São Tiago. Mas o que acontece no Círio é que essa relação entre o romeiro e a imagem leva ele a transformar a vida dele. Transformar em que sentido? No sentido de que, especialmente no período do Círio de Nazaré, o romeiro para a sua vida, né? Modificar no sentido de que ele para a sua vida. As empresas até fecham. Por quê? Porque tudo passa a viver em função do Círio, né? Então o romeiro ele modifica mesmo a sua vida do ponto de vista formal, do ponto de vista civil, mas também modifica a sua vida no âmbito individual, porque a gente vai perceber que durante o Círio há diversas ações no sentido de ações de caridade, ação de fraternidade, que são levadas a acontecer justamente por conta dessa relação entre o romeiro e a imagem. De uma forma muito clara, nós percebemos que aquele que se dirige à imagem de Nossa Senhora, ele se dirige com uma intenção de buscar algo ou de agradecer. Mas essa relação é tão grande que o que acontece? Acontece justamente vamos dizer assim, uma transformação. O romeiro se sente tocado, de alguma forma, por aquele sagrado que se manifesta na imagem. E ele começa também a exercer atos de comunhão fraterna. Por isso que essa experiência de fé se concretiza, ali eu até coloquei em vermelho, na realidade subjetiva do ser. Por que realidade subjetiva? Porque é próprio de cada um. Não existe uma doutrina ou um decálogo que fale o que o romeiro tem que se transformar a partir do Círio. E nem mesmo é levado em conta documentos oficiais ou até mesmo orientações da igreja. A gente vai ver que essa relação justamente acontece independente de vínculos institucionais.
Não há essa orientação de mudança no sentido Romero, ele não leva em conta isso, mas acontece na realidade subjetiva porque é próprio de cada um. Cada um sabe o que precisa fazer, cada um sabe o que precisa mudar, e é uma relação individual, né? Cada um se sente tocado pela a imagem de Nossa Senhora, de uma forma totalmente diferente. Alguém pode simplesmente achar só bonita, alguém pode sentir-se tocado por aquela imagem que o leve a rezar, e assim diversas relações podem acontecer. Por isso que é uma relação subjetiva. Acontece dentro de cada um. E o importante é ressaltar que isso acontece, como eu já disse, independente dos vínculos institucionais e religiosos. O Círio é uma festa católica, isso não podemos negar. A figura de Maria, exaltada no Círio de Nazaré, a organização do Círio de Nazaré, elas são pertencentes à Igreja Católica. Entretanto, os participantes não são todos católicos. É lógico, uma grande maioria é católica, mas também um grande número de pessoas é de outras denominações e muitos não são de nenhuma denominação. Por isso, justamente, né, que a doutrina católica, sim, ela é presente, mas ela não é essencial. Na verdade, o que vai prevalecer no Círio é um rito totalmente individual, subjetivo e popular, onde cada um pode livremente se dirigir à pessoa de Nossa Senhora, que é um rito, né, que é muito particular do Brasil. Nós sabemos que no Brasil, em diversas regiões, o catolicismo popular foi muito forte. E o que seria isso? Aconteceu isso justamente por quê? Porque não havia um padre suficiente no Brasil, até hoje não há em muitas regiões, e o povo, por si só, ele teve que ir aprendendo a rezar sozinho, ele teve que ir, vamos dizer assim, ir aprendendo aprendendo a sua maneira o modo de falar com Deus e de se dirigir a Maria. E justamente isso é importante, né, para a compreensão do Círio, porque a gente vai ver que o povo, ele aprendeu muito isso, né, dessa relação sem mediação da igreja, mas numa relação direta entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus, entre também o homem e Nossa Senhora, e entre Nossa Senhora e o homem, sem haver aí uma interferência de doutrinas oficiais da igreja. Por isso que a gente vai perceber que a fé no Círio de Nazaré, ela parte de diversas realidades que nem sempre estão ligadas à Igreja Católica. A fé, justamente por gerar toda essa mudança e modificação de vida na vida do romeiro, na vida daquele que participa do Círio, ela vai também interferir, ou seja, ela vai modificar justamente por isso a tradição histórica e cultural. Né? Por quê? Porque o que era somente fé, o que era somente uma relação subjetiva, a gente percebe que ao longo do tempo se tornou um costume. Né? Um costume que se perpetua nas gerações, desenvolvendo o que a gente chama de hábito, como motivação do Círio. Havendo neste ponto uma intervenção da fé mariana na identidade histórica e cultural do homem paraense. É importante a gente perceber isso no nosso trabalho, justamente porque a gente vai ver que o Círio de Nazaré, ele nasce de um mito, né? Um mito no qual um ribeirinho, um caboclo, chamado Plácido, ele encontra a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em cima de um açaizeiro, às margens de um igarapé. Igarapé é um braço de rio, né? Vamos dizer assim. E a partir dali vai surgir as primeiras peregrinações, mais à frente eu vou comentar direitinho sobre a história do mito, mas interessante é ver que surge como uma experiência de fé. O povo que vai a Nossa Senhora vai com fé, vai buscando um milagre lá no ano de 1700. Mas o que acontece? Acontece que a mãe vai ensinando esse costume para o filho vai ensinar esse costume para o filho dele, e isso vai passando de geração em geração. O Círio, na verdade, participar do segundo domingo de outubro
por diversas vezes se torna também um costume. Ou seja, tem gente que vai ao Sírio por quê? Porque a avó sempre ia, a mãe sempre ia, e essa pessoa já está ensinando o filho dela a ir ao Sírio. Justamente porque o preceito religioso de participar de uma procissão do Círio de Nazaré já não é somente um ato de fé, mas também um ato de tradição. Ou seja, todo ano é preciso, no segundo domingo de outubro, parar a vida e participar do Círio de Nazaré. Nós vamos perceber, e isso a gente vai perceber através das imagens, que o Círio, ele é justamente algo que envolve toda a sociedade, né? Os órgãos oficiais do Estado do Pará, os órgãos federais, também a sociedade civil como um todo, lojas, comércios, e principalmente as famílias, pessoas, independente da religião, estão envolvidas no Círio. Por isso a gente vai ver que se torna cultura, se torna costume, né? Se torna parte da vida. Tanto é que outubro sem o Círio é inconcebível. É como se o Natal fosse adiantado para o mês de outubro, onde toda a sociedade começa a viver ali já um espírito de fraternidade, um espírito de convivência. Por isso a gente vai ver que o Círio, ele está, sim, ele parte justamente dessa característica cultural que envolve toda a sociedade. Também se deve considerar a dimensão econômica que motiva a realização do evento. Isso é muito nítido, né? A gente vai ver que o Círio ele movimenta milhões de reais na economia paraense e também analisa-se a dimensão da festa que do Círio provém, que faz gerar no paraense o sentimento de fraternidade. A gente vai perceber que muita gente participa do Círio com um objetivo muito simples, que não é praticamente, não é no sentido de fé, mas é no sentido de fraternidade. Em que sentido? Muitas pessoas vão ao Círio com o objetivo de ajudar. Ajudar como? Ajudar as pessoas que passam mal, ajudar as pessoas que necessitam de água, porque a gente vai ver que em Belém do Pará é muito quente, é quente todo ano, não há um dia que seja frio em Belém. A temperatura, por Belém está localizada no meio do mundo, né, na linha do Equador, a temperatura ela é estável, ela sempre está acima de 30 graus. E justamente por isso, amanhã do segundo domingo de outubro, né, porque o Círio acontece na manhã do domingo, ela é sempre muito quente. Então, muitas e muitas pessoas elas fazem doações de água durante o Círio. E não só a água ajuda o romeiro, a gente vai ver nas fotos mais para frente como é que acontece esse sentimento de fraternidade do paraense. E por último, a pesquisa mostra que o que é a essência do Círio, né? A gente sempre procura saber o que motiva, onde é que está o ponto principal, né? Da onde é que nasce tudo isso. E justamente a gente vai ver que essa essência, ela parte da imagem de Maria. E a gente não pode ver essa imagem somente como uma imagem de Nossa Senhora, mas a gente tem que ver essa imagem como um símbolo. E justamente símbolo, ele é aquilo que representa algo. E é justamente esse o ponto característico do Círio de Nazaré. É que a imagem de Nossa Senhora, ela não vai ser, nem sempre vai ser uma representação propriamente de Maria, Mãe de Deus. O olhar para a imagem, a gente vai perceber que, para muitas pessoas, sim, vai ser o olhar de Maria, o olhar de Nossa Senhora, mas para muitas pessoas, olhar a imagem vai ser recordar momentos em família, recordar momentos que viveu durante a sua vida, e para muitas pessoas esse símbolo vai ser um sinal de outras denominações, seja para as religiões afros, e também a figura de Maria ela vai ganhar diversas interpretações. Né? A gente vai ver uma Maria regional, a gente vai perceber isso, que muitas pessoas vão se dirigir à imagem de Nossa Senhora como uma ribeirinha, né? Há essa regionalização da imagem, mas justamente para mostrar que o sagrado, que se manifesta na imagem, e o homem, nessa relação, é que vai gerar todo esse aspecto de fé.
o símbolo. No início a gente vê a importância do símbolo, a imagem como um símbolo, que sem esse símbolo principal não haveria o Círio de Nazaré. Bom, então primeiro a gente vai começar falando da identidade religiosa. Como eu falei para vocês, eu procurei trabalhar muito com imagens, até para não tornar muito cansativo para vocês e para fazer para mostrar relativamente o que acontece, né? Quais são os pontos que a gente quer focar mais apresentando esse trabalho. Bom, na parte da identidade religiosa, vocês agora estão vendo duas imagens que são relativas a promesseiros que fazem o percurso do Círio de joelhos, ou para pagar alguma promessa, pagar no sentido de agradecer, ou então fazendo um pedido a Nossa Senhora, pedindo por alguém ou pedindo por alguma coisa. Como vocês podem ver, eles estão ali caminhando não, eles estão de joelhos, né, fazendo esse percurso de joelhos sobre os papelões, justamente porque no asfalto, imagina, caminhar de joelho no asfalto já é difícil, mas esse asfalto ele é normalmente muito quente, como eu já expliquei, o sol em Belém do Pará, ele não dá trégua, ele sempre está, vamos dizer assim, iluminando, mas também fica muito quente, né? Então a umidade do ar é muito grande em Belém, então se soa muito e caminhar de joelhos no asfalto é um sacrifício muito grande. Então por isso esses papelões são sempre colocados por pessoas que estão ali ajudando, como vocês podem ver, os oficiais do Exército também ajudam na parte estrutural do Círio, justamente ajudando essas pessoas e auxiliando. Mas enquanto identidade religiosa, a gente vai procurar saber o que motiva e o que leva essas pessoas a esse ato, né? Enquanto um trabalho filosófico, a investigação se dá justamente a partir do momento o que leva o homem a fazer um ato um ato de caminhar por 3,5 km sobre um sol forte de joelhos para honrar, vamos dizer assim, um ato de fé. O que leva o homem a fazer isso? E justamente a gente vai ver, que é aquilo que eu já adiantei na introdução, que a religiosidade do paraense é composta principalmente do cristianismo popular, resultado de um processo histórico onde o povo foi o seu próprio doutrinador e responsável por sua fé. Essa é uma citação de Azevedo, que é um dos autores basilares que eu utilizei na minha pesquisa, que apresentou um trabalho, né, de doutorado na FAGE, na Faculdade Jesuíta, em Belo Horizonte. Mas o importante é a gente ver que, justamente isso que eu falei para vocês, que a religiosidade paraense foi composta de um catolicismo popular. O que acontece? Quando, né, a gente vai ver aí que a Amazônia sofreu muito com aquele fato histórico que foi a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal, e ficou por anos desprovida de religiosos, e o povo que lá estava construiu sua fé. Ou seja, Marquês de Pombal, num determinado momento da história do Brasil, ele expulsa os jesuítas, né? E com isso, os jesuítas que trabalhavam na Amazônia, e não só na Amazônia, mas no Brasil, o Brasil fica desprovido de padres. E aos poucos esses padres vão chegando, mas eles vão chegando para regiões como o Sul, Sudeste, Nordeste, mas no Norte ele fica desprovido. Então, o povo que lá estava, que já tinha um contato com o catolicismo, não tinha a parte doutrinária da igreja oficial. Então, ele acabou, por si só, se doutrinando e fazendo seus dogmas. E a gente fala, justamente isso na pesquisa, que o cristianismo adquiriu uma característica regional, por conta dos povos indígenas, né? E a gente vai ver também que em outros lugares a representação dos santos sofreu uma influência afro. Em outros casos, houve a exaltação da figura de Maria, como é o caso do estado do Pará. No estado do Pará, a gente vai ver que é muito forte essa identificação do Círio de Nazaré com a figura de Nossa Senhora.
você pode estar perguntando assim, mas o Círio de Nazaré não é a figura de Nossa Senhora? Realmente é a figura de Nossa Senhora. Mas a gente vai ver que parte do Círio de Nazaré vai se dar com manifestações culturais, com manifestações de música, de dança, de diversos grupos. Justamente porque essa característica de festa, de festa junto à religiosidade, ela se deu justamente porque o povo negro, juntando com a cultura indígena, traziam uma marca de justamente colocar no sentido religioso o sentido de festa. Festa no sentido de música, no sentido de danças, a gente vê justamente isso, coisa que não era tão comum no catolicismo oficial que provinha da Europa. Então a gente vai ver que alguns dogmas do catolicismo, como a figura de Maria, juntamente com todo esse festejar dos índios, eles, nessa união, vai formar diversas festas populares, e uma dessas festas é o Círio de Nazaré. Aí a gente tem uma representação desse catolicismo popular, primeiramente representada nas pessoas que estão de joelhos. A gente vê que a oração ela é estreitamente pessoal, né? Cada um sabe as motivações que ali está, e, acima de tudo, nas famosas fitinhas. Essas fitinhas representam, cada fita representa, amarrada na grade, representa um pedido, representa uma situação ou um agradecimento, algo que não é previsto nos cânones oficiais da igreja, né? Se você procurar da doutrina da Igreja Católica, você não vai ver nada relativo a amarrar fitinhas na grade para representar um pedido ou para fazer um pedido. Na verdade, isso já é um costume que é especialmente, vamos dizer assim, exclusivamente, na verdade, regional. É característico daquele que vai ao Círio sempre nessa grade. Essa grade ela protege onde fica a imagem de Nossa Senhora, então virou um costume daqueles que participam do Círio de amarrar as fitas ali, representando pedidos ou agradecimentos. Isso mostra um pouco do catolicismo popular, coisa que não é orientada pela igreja, né? A igreja até vê com certa reserva, mas o povo por si só, por ser um costume que há tanto tempo, já há mais de 100 anos acontece, permanece até hoje e cresce ainda mais. Bom, e aí eu uso mais uma citação de Azevedo para mostrar que no segundo domingo de outubro, no interior da Amazônia, a originariedade da vida é interrompida, os sinos batem, o espaço e o tempo cotidiano rompe-se em uma abertura humilde ao extraordinário e maravilhoso, que movimentam e transfiguram, como que por encanto, mais de 2 milhões de pessoas nas ruas da cidade de Belém do Pará. Há uma citação um pouco que descreve o que acontece em Belém. Não é um domingo qualquer. E justamente a gente vai ver isso, principalmente auxiliado por Micéia, que é um grande pesquisador da área da ciência da religião, que vai mostrar que o Círio de Nazaré ele se engloba justamente numa manifestação sagrada, onde o tempo não é uma manhã qualquer de outubro, é a manhã do segundo domingo de outubro, né? É uma manhã especial, é uma manhã onde coisas acontecem, né? Aquelas ruas que todos os dias são tomadas de carros, são tomadas de pessoas que estão ali na correria do trabalho, porque o Círio acontece no centro de Belém, no segundo domingo de outubro parece que deixa de ser aquelas simples ruas e se tornam o lugar de passagem da Santa. E por que isso acontece? Acontece justamente vamos dizer assim, pela importância do romeiro que dá àquele espaço um teor sagrado. E isso é possível somente a partir da identidade religiosa do homem. A fé faz com que o espaço se transforme. O espaço já não é mais um espaço qualquer, mas é o espaço do Círio de Nazaré. E isso mostra justamente que a fé, ela está acima, ela meio que ultrapassa a existência humana e ela se torna algo que leva o homem a transcender. É interessante ver isso justamente que hoje na filosofia, por muitas vezes,
parece que essa relação de fé ela se torna uma relação alienadora, mas que na verdade não é bem assim. A relação de fé, a gente vai ver, e justamente vocês devem ver bastante isso na teologia, ela é uma relação que ela é uma dimensão, na verdade, que faz parte do homem. Essa dimensão de fé, ela está em todos os homens, que justamente leva o homem a ter essa relação com o sagrado, que é o homem religioso. E esse homem religioso em Belém do Pará, ele é muito característico, justamente porque os símbolos que envolvem o sírio, no que se refere ao tempo, ao espaço sagrado, eles são muito peculiares, porque o tempo é uma manhã de segundo domingo de outubro, que se destaca de qualquer outra manhã, de qualquer outro domingo. E o espaço são as ruas, umas ruas que também são normais nos outros dias, mas que naquele dia se torna um local de religiosidade. E isso acontece de uma maneira bem estruturada na cabeça do homem racional. E ele vivencia aquele momento como um verdadeiro momento de graça, que a gente vai ver que é chamado de kairós. E, logicamente, aquele kairós causa, como a gente já viu no homem, uma transformação de vida, um ser tocado pela imagem, um ser tocado por aquilo que acontece em relação da relação do homem com a imagem de Nossa Senhora. Aí a gente vê mais uma imagem do Sírio, aí é a chegada praticamente do Sírio. A gente vê que os homens do exército, eles impedem os jomeiros de entrarem na área da Basílica, a Basílica que é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, a igreja matriz. Eles impedem justamente porque a área da Basílica não comporta todo esse número de pessoas que participam da procissão. Então, eles precisam fazer uma barreira para deixar que só a berlinda passe, justamente para evitar pisoteamentos, para evitar tumultos e qualquer coisa que possa, vamos dizer, prejudicar a saúde das pessoas que ali participam. Então, justamente, a gente vai ver que o Sírio está envolvido de uma logística muito grande, uma logística que é coordenada e pensada pela diretoria da festa, que é formada por leigos e por pessoas da sociedade, e também pelo governo do estado e a Arquidiocese de Belém. E aí o mito originário, né? O mito, o que deu início a essa procissão do Sírio de Nazaré? Que é aquele mito no qual eu falei para vocês que o caboclo chamado Plácido acha a imagem da santa nas margens de um igarapé entre os açaizeiros. Açaizeiros é uma árvore que parece uma palmeira que o seu fruto é o açaí. E esse mito tem características relacionadas com a cultura ribeirinha da Amazônia. Ele ainda traz consigo algo sobrenatural e inexplicável, como o retorno da imagem para o local que mais tarde será denominado como o local sagrado, pois a permanência da imagem ali santifica o espaço, deixando de ser uma simples margem de rio para ser a casa da santa. O que acontece? Plácido achou a imagem, né, entre esses açaizeiros, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ele acha a imagem de Nossa Senhora de Nazaré por quê? Porque a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, ela não começa no Brasil, ela começa em Portugal. Existe em Portugal a cidade chamada Nazaré, e lá já havia uma devoção. Então, provavelmente, essa imagem veio de lá e foi parar ali, né, nas margens do igarapé. O que acontece? Plácido acha essa imagem entre os açaizeiros e ele pega essa imagem e leva essa imagem para a casa dele. Quando ele dorme, quando ele acorda, né, no caso ele dorme, e durante a noite ele vê que o que acontece? A imagem ela volta para o açaizeiro e Plácido, quando acorda, vê que a imagem não está lá. Então ele volta no lugar onde ele tinha encontrado essa imagem, vê que a imagem aparece lá e ele pega a imagem de novo e volta para a casa dele. Nesse voltar para a casa dele, ele deixa a imagem, ele faz uma capelinha e deixa a imagem lá. E ele volta a dormir, né? Ele dorme e quando ele acorda, a imagem tinha voltado de novo para lá. E ele faz isso uma terceira vez, pega a imagem, leva para a casa dele e dorme. Quando ele acorda, o que acontece? A imagem não está lá de novo, voltou para o açaizeiro. E percebendo isso, ele percebe que a imagem ela
quer ficar lá, né? E isso é muito... a gente vê histórias semelhantes, não só em Belém, mas na América Latina, sobre imagens que querem ficar no local justamente no sentido de santificação, né, do espaço. Coisas que são inanimadas, né, com uma imagem, elas parece que criam a consciência e transferem ao homem o sentido de permanecer ali. E o que Plácido faz? Vendo que a imagem, né, não saía de lá, ele resolve construir uma ermida, que é uma espécie de capelinha, de cabaninha, e coloca ali para que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré permaneça ali. E ele faz essa capelinha e deixa a imagem lá, e a imagem lá fica. Conta o mito, né, que o governador da época, o governador do estado do Pará, não se diz o nome, mas o governador da época, intrigado com essa história, ele vai lá e manda buscar a imagem, e leva essa imagem para o Palácio do Governo e deixa essa imagem sobre a vigia dos guardas do estado do Pará. E o que acontece? Quando o governador vai na capela na manhã do dia seguinte, ele percebe que todos os guardas estão dormindo e que a imagem não está lá. E a imagem, o que tinha acontecido com ela? Ela tinha retornado para o local da capelinha lá, da ermida entre os aceiros. E quando acontece esse fato, há se espalha um grande boato na região da imagem que desaparece e volta para o local. E a partir dali, cria-se as primeiras peregrinações aonde está a imagem, onde estava a imagem. Tudo isso acontece por volta do ano de 1700, né, no tempo do Brasil colônia. Bom, e aí a gente vê que a construção dos símbolos, do tempo e do espaço sagrado, dos ritos e as manifestações dos sagrados através dos milagres, vieram como consequência da experiência que aquela comunidade teve com a santa, e que constituíram, com o passar dos anos, uma das maiores festas marianas do mundo. Ou seja, a partir disso que eu falei para vocês, foi surgindo os símbolos, as pessoas começaram a levar velas, as pessoas começaram a levar oferendas às imagens, as pessoas começaram a marcar o dia que fazia a novena para a imagem, e aquele espaço, logicamente, já se tornou sagrado, se tornou espaço de oração. E foram, com isso, surgindo os ritos populares, e o que fez a manifestação crescer foi a existência dos milagres, né? O Sírio, no seu início, né, essa devoção à Nossa Senhora, narra-se diversos milagres que aconteceram sobre a intercessão daquela imagem pequenininha de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem original é muito pequena, ela deve ter por volta de uns 30 centímetros no máximo. Ela é bem pequena e muitas pessoas que acorriam a imagem eram, vamos dizer assim, curadas, ou aconteciam milagres, e isso fez com que se espalhasse em toda aquela região essa devoção à Nossa Senhora de Nazaré. E justamente também na questão religiosa, como eu já falei para vocês, o Sírio ele vai abrir a possibilidade que diversos romeiros, né, e de diversos credos, ou seja, de diversas profissões de fé, possam prestar culto à Virgem, sem necessariamente assumir a fé católica. Por isso, a procissão apresenta também um caráter popular, no qual os fiéis nem sempre se subordinam ao poder da igreja, que foi o que eu já falei no início, ou seja, o espírita, como eu cito ali, o afro, o cigano, e pessoa sem religião, ela pode, e muitas delas se dirigem e fazem homenagens à Virgem de Nazaré, sem precisar assumir a fé católica, ou seja, não precisam se tornar católicos para participar do Sírio. O Sírio é como se fosse uma exceção no seu momento de doutrina religiosa. Ou seja, a pessoa que participa durante o ano todo numa determinada seita ou numa determinada religião, no dia do Sírio participa do Sírio de Nazaré e depois retoma a sua vida, que é naquela religião. Ou seja, nesse sentido, não há um assumir a fé católica, mas há somente viver esse momento. Um momento que é mais popular, né, mais popular do que propriamente católico doutrinário. Então, como eu já disse, a gente vai ver logo é possível encontrar romeiros que professam outras religiões e que prestam sua homenagem à santa. Além do mais, ao verificar as diversas ofertas simbólicas da imagem,
pode-se intuir a diversidade das religiões. A gente vai ver que as ofertas no sentido que mais conhecido como ex-votos, são aqueles pedaços de cera que representam uma parte do corpo, uma mão, a cabeça, dependendo do que a pessoa vem agradecer. Os ex-votos, eles são de diversos tipos, né, os objetos de cera. E muitos deles também acontece que junto com eles vão diversos tipos de oferendas, né, que são característicos de outras religiões. E o Círio, mais do que uma procissão religiosa, é uma festa que reúne eventos sagrados e profanos. Profanos não é no sentido, muitas vezes se entende profano como algo do mal, algo demoníaco, né? Mas não. Profano aqui é referente àquilo que não é religioso, mas que não tem a ver com, necessariamente com algo religioso. Profano no sentido daquilo que está no espaço fora do espaço religioso. E é muito comum, como eu já disse para vocês, na região norte, a festa do padroeiro ser composta dessa forma. Ou seja, que forma? Primeiro a festa religiosa e depois a festa profana, no sentido da festa com músicas, com dança, comida, né? E logo que termina a celebração sagrada, dá-se início ao que eles chamam de arraial, que é o arraial profano. Nesta mesma lógica, no Círio, contemporaneamente, a festa sagrada, ou seja, junto com a festa sagrada, há as diversas festas profanas, porém não é por serem profanas que não há fé. É engraçado esse ponto, porque profano, no sentido do Círio, aquela festa ela acontece em função da fé. Se não tiver a fé, não há um motivo de festa, né? Então, quando eu digo festa, é o festejar mesmo, né? Não é uma quermesse simplesmente, mas é no sentido de festa, de música, de dança, de bebidas, de diversas coisas que englobam no sentido de festa, que vai em encontro com a realidade que o romeiro, que é aquele que vive o Círio, está vivendo. E quais são essas festas? Dentre esses eventos está o Alto do Círio que acontece na sexta-feira anterior ao Círio, que é um evento onde o lúdico e o profano misturam-se à fé, que são demonstrados através das cores, alegorias e fantasias. O Alto do Círio é como se fosse uma festa de carnaval mesmo, com todas aquelas fantasias, com todas aquelas alegorias, batucadas e etc., que contam a história do Círio de uma forma lúdica, teatral, com fantasias, contam ali essa história do Círio, mas de uma forma assim bem criativa, e onde é feita normalmente pelo teatro da UFPA, né, pelo grupo de teatro da UFPA, que faz essa manifestação acontecer. E muita gente participa no sentido de samba, tem músicas próprias da região, que acontece mesmo de uma forma animada esse ato de festa. Também tem as filhas da Chiquita, que acontecem após a passagem da imagem no sábado à noite, ou seja, sábado à noite a gente vai ver que acontece a trasladação, e passando a imagem no sábado à noite, acontece essa festa que é realizada pela comunidade homossexual. Essa festa ela começou por volta do ano de 1972, ela não é muito antiga, como uma forma de protesto da forma que a comunidade homossexual de Belém encontrou de demonstrar o seu orgulho e também um protesto na sociedade. E que essa festa agregou justamente ao sentido, né, do Círio de Nazaré, no sentido da festa do Círio de Nazaré. Por quê? Porque espera-se a passagem da procissão e logo após que passa a procissão da transladação, acontece uma festa, uma festa nesse sentido de protesto, nesse sentido também de mostrar que a comunidade homossexual também participa e vive a experiência do Círio. E também acontece o Arrastão do Pavulagem, né? O Arrastão do Pavulagem, que é um grande louvor regional, que tem como base a batucada. A batucada é um ritmo regional, é próprio lá da região amazônica, que é com tambores, com aquele ritmo mais puxado para o ritmo indígena, que ocorre no sábado de manhã.
após a passagem da moto-romaria arrastando centenas de brincantes. Muita gente participa do arrastão de pavulagem justamente por ter essa característica bem regional, né? E a gente vê aqui uma foto deles, que é justamente essas fitas, as cores, justamente mostram um pouco do brincante. Brincantes, é como se fossem pessoas que fossem mesmo, após a passagem da procissão, é o momento de se confraternizar, de se divertir, de dançar, e isso está totalmente ligado à relação da fé, né? Então, portanto, a identificação com a figura de Maria, através do regionalismo, também pode despertar no homem um sentimento de devoção, que, longe de se aproximar dos cultos tradicionais, caracteriza-se, mesmo que de forma livre, como um culto devocional à Virgem. Ou seja, as pessoas que participam normalmente desses eventos, elas não se relacionam da forma usual, podemos dizer, com a imagem de Nossa Senhora. Mas que naquelas músicas, mesmo que animadas, mesmo que ritmos totalmente controversos à liturgia oficial da igreja, essas pessoas prestam um modo de devoção a Maria. E é um modo de devoção próprio. A gente tem que entender isso a partir daquela visão que eu falei para vocês, de um catolicismo que foi construído e que não foi aprendido direto de Roma, mas que foi construído na realidade regional daquela região amazônica, especificamente na cidade de Belém, do Pará. Aí a gente tem também mais uma imagem de uma romeira que está pagando promessa. A gente pode ver lá nos joelhos amarrado com atadura, justamente por mostrar essa dificuldade. É um ato de sacrifício e que somente cada um sabe, né, a gente percebe isso, que cada um sabe a motivação de estar fazendo esse tipo de sacrifício, mas que a gente pode ver que há uma característica geral em tudo isso, que parte justamente da relação do romeiro com a imagem, né? Se a gente for parar para analisar o que todos esses atos de fé eles têm em comum, é justamente essa relação do romeiro com a imagem, que é justamente uma forma de comunicação, uma forma de mostrar a Virgem de Nazaré, através do sacrifício, seja uma prece ou um agradecimento. Ou seja, o ato, como vocês podem ver, da pessoa que está ajoelhada, que caminha ajoelhada, ela quer se comunicar com a imagem numa forma de agradecer ou numa forma de pedir. Então agora a gente vê a identidade histórica. Aqui a gente vê de uma maneira mais até um pouco rápida, porque a história ela já é aquilo que eu mostrei para vocês, que a gente vai ver que vai ser realidade histórica e cultural. A gente vê aqui a imagem de uma família ao lado, né, que é uma família que está ali, mãe, provavelmente a irmã e o filho. E do outro lado a gente vê crianças de uma escola que participou do Círio. Por que eu estou mostrando isso? Justamente porque a identidade histórica e cultural do Círio ele vai acontecer justamente por conta da tradição familiar. A tradição familiar ela vai ser uma das principais motivações de manutenção do Círio de Nazaré. O costume que é passado de pai para filho vai manter e mantém o Círio há 224 anos. Né? É uma fé que é transmitida, ou um costume transmitido. Ali a gente vê essas crianças que daqui no futuro vão ter filhos e que vão colocar os seus filhos para fazer o mesmo tipo de trabalho. Né? E elas, né, vão estar observando seus filhos e seus netos naquela realidade. E assim o costume é passado de geração em geração. E aí a gente vê a identidade histórica e cultural, que a história e a identidade da festa de Nazaré, ou todo o Círio de Belém do Pará, confunde-se com a história e a identidade da própria cidade, ou seja, não se sabe muito bem o que é a história do Círio e o que é a história de Belém. Parece que as duas coisas são muito bem entrelaçadas. Isto porque possui a mesma origem, a colonização portuguesa. A mesma fonte inspiradora, a diversidade geográfica e cultural da região. E são resultado do mesmo processo de construção da cultura regional e da sociedade local, do qual são a expressão histórica mais significativa.
Daí a relação profunda existente entre a identidade religiosa nazarena e a identidade regional ou paraense. É a citação de Azevedo. O que acontece, gente? A identidade do paraense e a identidade do Círio de Nazaré, elas se confundem. E a gente vai mostrar por quê. Primeiramente, porque os costumes são deixados pelos antepassados, que são deixados, né, pelos antepassados, tornam-se presentes nos dias de hoje. Então, a primeira coisa, como eu já disse, as pessoas que iniciaram esse costume lá em 1700 não parou. Uma foi passando para outra sobre a fé em Nossa Senhora de Nazaré, e em muitas famílias isso se tornou uma forma de cumprir uma tradição, que é justamente o que a gente vê, que até mesmo um local onde se assiste a procissão é essencialmente tradicional, pois grande parte das famílias tem como ponto de referência este espaço ou aquele espaço por diversas gerações. Ou seja, o costume foi passado de família. Quando se iniciou o Círio de Nazaré, as famílias começaram a participar do Círio de Nazaré ou somente ver a passagem da Santa. Muita gente não quer passar, não quer participar da procissão por ela ter muita gente, ser muito longa. Então, o que acontece? Acontece que muitos preferem só ver a imagem passar. Mas esse ver a imagem passar, a pessoa leva toda a sua família. E todos os anos ela vai normalmente para aquele local, ver essa imagem passar, e esse local se torna um local tradicional. Né? Falando da minha experiência, a minha família, ela sempre teve um local que é ao lado de um banco, que é um banco público, sempre ao lado daquele banco, ela acompanha, minha família sempre acompanhou a passagem do Círio, né? E a partir dali, todos nós passamos a sempre acompanhar o Círio a partir daquele local. E que, na verdade, né, a minha mãe já tinha sido ensinada a participar do Círio naquele local pelo meu avô, e meu avô pelo meu tataravô e assim por diante. Bisavô e tataravô e assim por diante. Ou seja, um costume totalmente familiar. Neste contexto, assistir a passagem da Santa, mais do que um dever social, torna-se uma recordação de vida para os pais e os avós e uma projeção para os filhos. De uma maneira simples, o que essa citação quer dizer? Quer dizer que o pai, quando olha para o Círio, ele se lembra de quando ele é criança. Né? O filho, ele se torna uma projeção, por quê? Porque um dia ele vai ser pai e vai levar o filho dele no Círio de Nazaré. Então, nesse contexto, é um costume que acontece entre famílias, entre algo estritamente familiar. E é assim em todas as sociedades. O costume, para se perpetuar, ele tem que ser ensinado, tem que ser passado de geração em geração. Aí a gente tem uma família que participa do Círio, né? O pai, mãe, e a filha, e provavelmente a tia. O que acontece? Toda a família participa e, à medida que vai passando, essa família vai perpetuando o costume. O Círio ainda, nessa história toda, ele é conhecido como o Natal dos Paraenses. Não só por conta da grande procissão, mas pelo que vem depois, que é o tradicional almoço do Círio. No mito da origem da festa, verificou-se não haver nenhuma alusão à comida. No entanto, o almoço do Círio se consagrou como dimensão essencial nas comemorações e ganhou a força da identidade local. Este almoço assemelha-se à ceia de Natal, seja na confraternização ou nas felicitações, pois seja qual for o ambiente, muitos se saúdam com o Feliz Círio, assim como na noite natalina aos votos de Feliz Natal. Ou seja, logo após a procissão do Círio, as famílias todas que estavam juntos, né, elas, o que acontece? Está todo mundo junto, criou-se o costume de logo após a procissão se reunirem numa casa e fazer um almoço. E claro, esse almoço ele ganhou uma característica totalmente específica, que é um almoço estritamente regional. A partir daí, as características da comida regional amazônica passaram a estar ligadas ao Círio, justamente por quê? Porque o momento de fazer aquelas comidas se tornou o momento do Círio de Nazaré. A gente vai perceber que as comidas elas são um pouco difíceis, comidas regionais da Amazônia, elas são um pouco difíceis de fazer. A gente tem a maniçoba, que tem que cozinhar 7 dias.
a gente tem o pato no tucupi, com jambu, e a gente vai ver daqui a pouco fotos, são comidas trabalhosas. Então, o momento do Sírio se tornou um momento também de fazer esse almoço. Tanto é que até aquelas pessoas que não participam do Sírio, por serem evangélicas ou por terem outra religião, elas fazem o almoço no dia do Sírio. Justamente por quê? Porque se criou esse costume de que logo após a procissão haja também o almoço. E no almoço todo mundo se saúda com Feliz Sírio, justamente fazendo alusão a esse sentido de Natal. Por isso que muita gente fala que o Sírio é considerado o Natal dos paraenses, justamente por haver esse sentido de confraternização, de festa e de diálogo entre as famílias. A Arquidiocese de Belém, a igreja por si só não gosta do uso do termo Natal dos paraenses, porque Natal se refere ao nascimento de Jesus. Mas, popularmente, esse termo ficou conhecido para os paraenses, né, o Sírio como Natal dos paraenses, justamente para essa dimensão da comida. Aí a gente vê uma família ali, na sua mesa, a maniçoba, pratos típicos da região, e também ao lado a gente tem ali o camarão, a maniçoba, o vatapá, o tucupi, o jambu, que são pratos também relativos à região da Amazônia. Então, nesse sentido, o Sírio também lhe serve como algo para fortalecer a cultura paraense. Né? A cultura paraense no sentido da sua comida, da sua identidade, né? Histórica e cultural. Então, como vocês podem estar percebendo, o Sírio, que a gente mostrou, que tem aquela característica religiosa, ele também vai ter essa característica histórica e cultural, de manter uma história e de manter uma cultura. Portanto, mais do que uma procissão religiosa, o Sírio de Nazaré mantém na identidade do paraense diversos elementos essenciais da sua cultura. E neste aspecto, a tradição torna-se a principal motivação do homem amazônico, pois o que era uma festa apenas religiosa, com o passar dos anos, tornou-se uma celebração cultural, englobando a todos da região. E aqui também é possível apresentar como motivação de participação e realização do Sírio um fator que difere das expressões de fé, mas que pelo crescimento, seja em proporção de influência social ou cultural, entrou na estrutura do Sírio, que é o fator econômico, que é aquilo que eu falava para vocês no início. De fato, o Sírio, no ano de 2013, movimentou na economia paraense o valor de 900 milhões de reais, dos quais aproximadamente 29 milhões de dólares tenham sido movimentados apenas por turistas, segundo o DIEESE Pará. A força da fé faz com que o Sírio promova também a economia, o desenvolvimento e o turismo, gerando empregos e, além disso, desde a sua institucionalização, promove uma intensa comunhão entre os membros da comunidade. Aí eu utilizo uma parte da citação dos autores que basearam um pouco a minha pesquisa. O que acontece, gente? Por que o Sírio movimenta tanto dinheiro? Não é difícil de se imaginar. Numa manhã quente, onde 2 milhões de pessoas saem às ruas, a primeira coisa que se movimenta bastante em relação financeira é a alimentação. Claro que todo esse povo vai querer comer, vai querer se alimentar, vai querer beber água, açúcar, essas coisas. Então, acaba-se fazendo um grande comércio alimentício também durante o Sírio. E não só, também tem a outra questão, que é a questão dos artigos religiosos. Muita gente, todo ano, há a troca da camisa do Sírio, que acompanha a troca do cartaz. Então, todos os anos, muita gente compra camisas do Sírio, objetos, imagens, velas, ex-votos. Então, há o comércio religioso também. E também, durante o Sírio, há o comércio, que é comércio, vamos dizer assim, que está sendo recentemente bastante explorado, que é o comércio midiático, de marketing. As empresas que patrocinam o Sírio e as empresas também que não patrocinam, elas, de certa forma, ao ver toda essa quantidade de pessoas, 2 milhões de pessoas, torna-se também um ambiente oportuno para fazer marketing comercial e publicidade. Como a gente pode ver aqui nesse outro slide, que mostra, que associam o Sírio de Nazaré
a imagem de Nazaré a marcas estreitamente de multinacionais e de outras empresas. Então, como vocês podem ver, ali a gente tem diversos modelos de marketing. Esses abanadores, né, que está aí, que são da Serpa, da Claro, da Esmaltec, são abanadores que são distribuídos na procissão por causa do grande calor e que as pessoas ficam se abanando com eles. E que esses abanadores eles aproveitam para colocar também propagandas de marketing, justamente aproveitando desse momento do Círio de Nazaré, como a gente pode ver ali, embalagens de produtos especiais, como no caso do Café Santa Clara, dos sucos e assim por diante. Aqui, gente, eu peguei um pouco das propagandas, mas são muitas propagandas, né? Praticamente todas as empresas envolvem nos seus comerciais, nas suas propagandas, a questão do Círio de Nazaré, por ser tão forte entre o povo do estado do Pará. Aí a gente vai ver agora, né, caminhando por fim já, a Fraternidade o Círio de Nazaré. Aí a gente tem a foto da Casa de Plácido, onde essas pessoas estão lavando os pés dos romeiros que vieram de cidades distantes, né, que muitas vezes andam 400 quilômetros, 600 quilômetros, até chegar em Belém. E vem andando, e eles, quando chegam na Basílica, eles têm esse auxílio, que é o auxílio dos voluntários, que são pessoas voluntárias, que estão ali lavando o pé deles. Então, nessa primeira imagem já dá para ver um pouco da fraternidade que acontece no Círio. Muita gente tira férias do seu trabalho na época do Círio, justamente para fazer esse papel de voluntariado, de ajudar as pessoas que chegam para viver o Círio de Nazaré, que vem andando. Então, além de demonstrar a identidade religiosa, histórica e cultural, não se pode deixar de mencionar que, por conta disso, a festa nazarena gera entre os participantes o sentimento universal de solidariedade, de pertencimento. Sobre isto, Azevedo nos diz que uma das características do Círio de Nazaré, que tem chamado a atenção dos estudiosos, é a capacidade de suscitar e produzir, no período da festa, comunhão humana e solidariedade social. E por fazer parte da identidade do paraense, o Círio gera esse sentimento de pertencimento. Ou seja, até mesmo aquela pessoa que não se sente tocada pelo sagrado, ela participa do Círio. Ela participa do Círio justamente por ela se identificar com a identidade que é relativa no Círio. Vocês lembram, nos slides anteriores, que a história da região, a história de Belém, ela se confunde com a história do Círio. Então, a pessoa vê no Círio a sua própria história, justamente dá esse sentido de participar do Círio de Nazaré. E aí a gente vê trabalhos voluntários que vão apontando para a direção da comunhão solidária, né? Comunhão, fraternidade, solidariedade. Essas pessoas nem conhecem esses que estão sendo ajudados, mas elas ajudam, né? Como no caso de ajudar o romeiro a cumprir a promessa. Dia a dia a gente vê voluntários da Cruz Vermelha que fazem o atendimento de pessoas que passaram mal durante a procissão, que não são poucas, são muitas, né? Pessoas que acabam passando mal e que a Cruz Vermelha precisa ajudar, que são pessoas extremamente voluntárias. Assim como no Natal, no qual as motivações vão além de celebrar o nascimento do menino Jesus, também no Círio é possível ver esta fraternidade. Seria, no caso, resultado da espiritualidade ecumênica que se falou acima, ou seja, da espiritualidade ecumênica que a gente tem falado no Círio de Nazaré. Valores éticos com a ajuda, como a ajuda ao próximo e o sentimento de irmandade tornam-se uma motivação de celebrar esta festa, onde as ações do homem não estão ligadas à religião, mas sim à vontade de, assim como no Natal, ajudar o próximo por uma consciência ética. Ou seja, assim como no Natal a gente vê muita gente aí dando cesta básica, dando presente, mas que não tem essa ligação com o nascimento do menino Jesus, que são pessoas que muitas vezes nem são cristãs, assim também acontece no Círio. Muitos dos que participam do Círio não são pessoas nem cristãs ou pessoas católicas, mas que participam no sentido de ajudar, de fazer comunhão, no sentido de irmandade. E nisso a gente vê aqui esse pastor, que é o pastor da Assembleia de Deus, e todos esses que estão de azul, eles são participantes da Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal existente no Brasil,
e que no dia do Círio propõe-se a ajudar os jomeiros. É uma atitude bem ecumênica, né? Eles acolhem na igreja os jomeiros com café da manhã, com massagem, com água, justamente na manhã do Círio para os jomeiros que estão passando ali, que estão cansados. Então, a Assembleia de Deus faz essa ação e é uma ação que acontece sem assumir qualquer tipo de doutrina religiosa, também sem uma relação direta com a imagem, mas no sentido de fraternidade, de irmandade. Então, como eu já falei, isso se manifesta na distribuição de água, que é feita por entidades não católicas, até mesmo por igrejas pentecostais, como foi o caso da foto que mostrei para vocês, da Assembleia de Deus, nos voluntários da Cruz Vermelha, que sempre esgotam as vagas pouco após as inscrições. Ou seja, quando abre inscrições para serem voluntários da Cruz Vermelha, as vagas automaticamente, praticamente se acabam, né? Muita gente procura. Na distribuição de alimentos, na ajuda do promesseiro da corda, ou seja, nas pessoas que estão na corda, a corda ela é bem famosa no Círio, né? A gente vai ver mais para frente foto da corda. E muitos estão ali somente para ajudar esses promesseiros, para que eles não venham a cair, não venham a se machucar. E até mesmo nos profissionais que fazem a cobertura do Círio, que trabalham no Círio, há um companheirismo, há uma ajuda mútua. E por último, a gente vê a importância da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que como eu falei para vocês, a nossa pesquisa chega a essa conclusão de que a essência do Círio de Nazaré é a imagem. E a imagem, como eu falei para vocês, não necessariamente a imagem enquanto figura de Nossa Senhora, mas é uma imagem enquanto símbolo, um símbolo que pode ser interpretado de diversas maneiras. Aí a gente tem a foto da Bernida na procissão do Círio de Nazaré do ano passado. Apresentar os aspectos fenomenológicos da festa nazarena tem a sua importância, pois contribuímos para entender a completude do evento, que reúne em si realidades tão diversas, todas essas realidades que eu falei para vocês. Fenomenológicos quer dizer os aspectos que acontecem, os fenômenos físicos, né, tem a ver com essa questão. Entretanto, não podemos deixar de destacar, ao final desta pesquisa, a existência de um símbolo angular, que está presente em todas as realidades do evento, sendo uma essência sem a qual não há Círio. Para isso, não precisamos transcender, no sentido de buscar algo além daquilo que é visível. Basta apenas olhar o fenômeno do Círio, seja no passado como no presente, para ver que a mística manifestada naquela imagem, em 1700, fez nascer no homem amazônico um memorial de vida, pois a partir das primeiras devoções, a imagem tornou-se o centro de tudo, um símbolo de vida, que acompanhou todas as gerações posteriores, onde hoje também é possível notar no homem o mesmo fascínio do passado. Portanto, falar da essência do Círio é falar da imagem da Virgem de Nazaré. Justamente porque a gente vai ver que na questão religiosa é para ela que as mãos apontam, né? A gente vê aqui nessa foto, né, da descida. Aquela é a imagem oficial que está ali na mão de Dom Alberto Taveira, o arcebispo metropolitano de Belém, que é uma imagem bem pequena. Então, na questão religiosa, é para a imagem que as mãos apontam, né? É ela que tem que ser tocada para conseguir a graça. É interessante ver que o paraense ele tem uma relação com Maria, mas parece que muitas vezes, dentre tantos que participam do Círio, não é qualquer imagem de Nossa Senhora, né? Não é uma Nossa Senhora das Graças, não é a Nossa Senhora Aparecida necessariamente, tem que ser a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, porque a relação do paraense se dá muitas vezes com a própria imagem, não necessariamente com a figura que ela representa. É claro que isso varia, como eu já disse, a realidade do Círio de Nazaré é subjetiva, ou seja, ela parte da individualidade de cada um. Então, na questão religiosa, é a imagem que é o centro. Na questão tradicional, é olhando para aquela imagem, vendo esse movimento do Círio de Nazaré, que há todo o memorial, há toda a lembrança, e é a partir da imagem que se vai falar do costume, que se vai definir as tradições, e é justamente baseado nesse passar da imagem.
Também na questão econômica, a imagem, como vocês viram, que é utilizada como forma de atrair, como forma também de, louvando a mãe, se chega até o filho, né? No sentido que as empresas colocam a figura da imagem de Nossa Senhora para atrair justamente aqueles que louvam a imagem de Maria. E um fato curioso é que no dia 15 de dezembro de 1971, o governador do estado proclamou a Virgem de Nazaré como padroeira do Pará e rainha da Amazônia. Por isso, desde então, sempre quando a imagem de Nossa Senhora chega da procissão fluvial, a gente vai ver, ela recebe honras de chefe de Estado, justamente por ela ser a rainha da Amazônia pelo decreto de número 4.371, uma lei que diz que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré deve receber honras de chefe de Estado. Então, a imagem ela vai se tornar o centro de tudo, o centro justamente até mesmo daquelas pessoas que não proferem religião e que não participam do Sírio, porque é impossível que haja um paraense que, quando olhe para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, não lembre que existe o Sírio no Pará. O Sírio ele é tão falado, tão falado, tão falado, que até mesmo aquele que, de repente, vamos dizer, uma pessoa evangélica que olha para a imagem, ele vai lembrar, existe o Sírio. Né? Não que ele goste, não que ele participe, mas que ele lembra. A imagem ela tem esse poder de representação muito grande. Né? E apresentar, né, como conclusão, apresentar o Sírio de Nazaré como identidade religiosa, histórica e cultural de um povo é refletir sobre como os fenômenos simbólicos, ou seja, a presença da imagem, de pressupostos religiosos são capazes de nortear a vida do homem, ou seja, é mostrar como, a partir da religião, a partir de um símbolo que é religioso, um símbolo sagrado, o homem é capaz de modificar a sua vida. Esse fenômeno regional, mas não isolado, demonstra que é o homem que constrói a sua história, seja agindo sobre o meio, seja influenciado por ele. O homem paraense, sem dúvida nenhuma, foi protagonista da sua formação. Né? A gente já viu isso com a formação do catolicismo popular amazônico. O processo de construção do Sírio de Nazaré mostra que a identidade paraense foi construída, pois, ao mesmo tempo em que o cristianismo influenciou os nativos presentes na Amazônia, eles reformularam os costumes cristãos. Ou seja, o povo amazônico não foi só um recebedor de informações, mas ele pegou aquelas informações e enculturou, né, transformou. E a religiosidade popular, que nasce desta relação, influencia não só a história, mas toda a cultura que vem após. Bom, agora aqui de uma forma mais rápida, uma forma bem mais tranquila, é um anexo da minha pesquisa. Na minha pesquisa eu fiz diversos anexos, justamente, né, mostrando um pouco de todo aquele material, porque o material que foi produzido. Quando você faz uma pesquisa científica, você vai a campo, você pega muitas coisas, então, tabelas, gráficos, então a minha pesquisa ela tem diversos anexos. Mas eu resolvi pegar só esse anexo para tratar um pouco com vocês, que é o anexo da programação da Quadra Nazarena. O que é a Quadra Nazarena? A Quadra Nazarena são os 4 dias que fazem parte daquele final de semana, o segundo final de semana do Sírio de Nazaré, que é a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo. Na quinta-feira acontece a apresentação do manto de Nossa Senhora de Nazaré, que é a abertura oficial do Sírio, que acontece à noite. Na sexta-feira, que é justamente essa foto que vocês estão vendo, acontece um traslado para Ananindeua, que é uma cidade vizinha, que o que acontece? Sai da Basílica de Nazaré, a imagem de Nossa Senhora, e vai até essa cidade vizinha. São 52 quilômetros de procissão. E durante esse percurso da Basílica até essa cidade, acontecem diversas homenagens, e dessa romaria participam em torno de 1,5 milhão de pessoas. Vale a pena ressaltar que essa romaria ela tem participação ativa dos órgãos oficiais do Estado e também federais, como a gente pode ver
que todo o percurso dessa romaria ele é feito com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, inclusive é no carro da PRF que vai a imagem de Nossa Senhora. Então, a gente vê essa grande devoção também por parte dos órgãos oficiais do Estado. E aí a gente tem a passagem da procissão, né, ali passando no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde sempre tem homenagens, sempre fazem homenagens, e ali as diversas homenagens que acontecem no percurso da procissão. Aqui também, né, as pessoas que, mesmo a romaria sendo através de carro, muita gente acompanha a romaria, espera a passagem da Santa, muita gente também acompanha de bicicleta ou correndo, né, que são maneiras também de prestar homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Então, o que acontece? Voltando aqui, a imagem ela chega em Ananindeua, ela sai normalmente 9 horas da manhã, ela vai chegar em Ananindeua por volta das 9 da noite, 8 horas da noite. E a imagem fica lá em vigília e no outro dia, no sábado de manhã, acontece a romaria rodoviária, também auxiliada pelos carros da Polícia Rodoviária Federal, que fazem um percurso da imagem que sai de Ananindeua e vai até o Trapiche de Icoraci, que é um distrito de Belém. Também é um percurso razoável em questão de quilômetros. E é romaria rodoviária porque nessa todos os carros, né, participam da romaria e vão prestando a sua homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Essa romaria ela acontece, ela sai às 5 horas da manhã, para que a imagem às 7 horas da manhã esteja em Icoraci, porque lá vai ter a missa e a saída do Círio Fluvial. O Círio Fluvial acontece justamente às 8 horas da manhã, após a missa das 7 horas do sábado, que é onde os oficiais da Marinha também têm a sua chance de fazer a sua homenagem à Nossa Senhora. E não só os oficiais da Marinha, como a gente está vendo nessa foto, mas também todos os ribeirinhos, todas as pessoas que vivem nos rios, né, que vivem à margem dos rios, né, que são chamados ribeirinhos. E todas essas pessoas, elas participam do Círio Fluvial, mas também no Círio Fluvial há uma grande, na verdade, centenas de embarcações, que são embarcações de pessoas que participam como também uma forma de honrar a Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré, ela é conduzida, a imagem dela é conduzida no navio Garnier Sampaio da Marinha, né, um navio de grande porte, que a Marinha faz essa condução da imagem. E como vocês podem ver, ali essa daí é a Baía do Guajará, é acompanhada de centenas de barcos. São muitos barcos que fazem esse percurso, esse modo de louvar Nossa Senhora. Chegando em Belém, no Trapiche, no porto, a imagem desce nas mãos de Dom Alberto Taveira, onde ela recebe as honras de chefe de Estado. Então ela sempre chega às 11 horas da manhã, 11h30, e depois que ela faz esse percurso, recebendo as honras de chefe de Estado, sai o que a gente chama de moto-romaria, que é onde todas as motos, né, de romeiras, elas participam dessa procissão onde sai. É um percurso curto, de 3 quilômetros apenas, onde sai desse porto, desse Trapiche, até o Colégio Gentil Bittencourt, que fica próximo à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Normalmente participam dessa procissão em torno de 30 mil motos, né? E é muita gente, né? A gente pode ver aqui nessa foto, os motoqueiros são muitos, já se tornou uma tradição participar da moto-romaria para muitos motoqueiros. E é uma procissão, assim, de grande expressão e de grande participação. Ao meio-dia, né, logo após que chega a moto-romaria no Colégio Gentil Bittencourt, ao meio-dia acontece a descida da imagem do Glória. O Glória é onde fica a imagem original, assim, ó, bem aqui fica a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, e ela fica lá justamente onde conta o mito, que é justamente onde Plácido encontrou a imagem, acima do açaizeiro. Então, durante os 15 dias de festa do Círio de Nazaré, acontece a descida, a imagem de Nossa Senhora, ela fica
nessa redoma aqui abaixo, né? Justamente para ficar mais perto do povo. Então, muita gente vai à Basílica, uma cerimônia lotada, para acompanhar essa descida da imagem, no qual ela é retirada do glória, do local onde ela estava, e ela é descida para a redoma de vidro, para ficar mais perto do povo. Então, como a gente pode ver, a grande participação. E essa imagem ela é muito frágil, porque ela é uma imagem que tem mais de 300 anos. E então, ela é tocada somente por poucas pessoas, mesmo pelo arcebispo e pessoas da organização, e logo ela é colocada no sentido de preservação. No sábado à noite acontece a penúltima procissão da quadra nazarena. A gente vai ter outras procissões, que é a transladação. O que é a transladação? Muitas vezes ela é conhecida, essa procissão, como o Círio Noturno. A imagem, ela sai do Gentil Bittencourt, lembra que ela parou lá, depois da moto-romaria. Acontece a missa sempre às 16h30, às 4h30 da tarde. E após a missa, acontece a saída da transladação, que é justamente a imagem, ela faz o percurso reverso ao que ela faz no Círio, ou seja, o percurso ao contrário. Ela sai do Gentil e vai à Catedral da Sé. No Círio, ela sai da Catedral da Sé e vem à Basílica de Nazaré. Então, esse percurso da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ele é acompanhado, cresceu muito, né? O que acontece? A imagem, ela precisava ir para a Catedral. Então, aos poucos, a saída dela para a Catedral foi se tornando uma procissão. E hoje já é uma procissão que reúne em torno de 1,5 milhão de pessoas também, basicamente quase se equiparando ao Círio. Muita gente participa. É uma procissão muito bonita, né? Como vocês podem ver, a imagem, né? Aí o Círio Noturno, acontece sempre diversas homenagens à Nossa Senhora, como aí a gente vê a grandiosidade, né? Dá para ver mais ou menos a dimensão dos participantes que estão ali. E é uma procissão muito bonita, porque acontece diversas homenagens, e principalmente homenagens com fogos, né? É chamado também ali o Ano Novo do Paraense. É diversas homenagens, né? Principalmente com luzes, fogos e papel picado, que acontece no Círio, no caso na transladação. E por último, a programação da quadra nazarena, né? Por último da programação da quadra nazarena, o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré vai ser o marco, o final dessa quadra nazarena, que é a procissão principal, a procissão de 2 milhões de pessoas, que inicia com a missa às 5 horas da manhã. É interessante que para o lugar onde está essa missa, né, que é lá na Catedral, lembra daquele vídeo do início? Lá perto da Catedral, o exército fecha numa determinada hora da madrugada, justamente porque muitas pessoas, todo mundo normalmente quer ir para onde inicia a procissão. Só que se todo mundo fosse para onde inicia a procissão, não ia comportar. Então, no determinado momento é fechado, né? E quando se atinge a lotação máxima que aquele espaço comporta, é fechado, e as pessoas vão se organizando ao longo da procissão. E após a missa das 5, normalmente às 6h10, 6h30, sai o Círio de Nazaré. E ele recebe também, a imagem recebe durante o Círio, diversas homenagens. Essa é uma das homenagens mais bonitas, que é a homenagem do Banco do Brasil, que é onde há a chuva de papel picados, a chuva de balões e assim por diante, em homenagem à Nossa Senhora. Aqui também há o auxílio do Exército, né, ajudando aquela passagem dos romeiros, como eu expliquei para vocês já, que também na Basílica não comporta todos e precisa ser estreita e fechada. E aqui é uma das estações da corda, dá um pouco a dimensão dos romeiros que participam do Círio. A gente vê aqui que os guardas, esses aqui de boné amarelo, eles tentam isolar essa parte que é chamada a cabeça da corda, que é responsável por puxar a berguinda, né? Puxar para que a procissão dê prosseguimento. Imagina, num lugar onde tem 2 milhões de pessoas, você levar uma procissão à frente, é preciso alguém que puxe
e para que a Berlinda possa fazer o seu trajeto com segurança, né? E é justamente a corda que é um dos lugares de mais sacrifícios que existe na procissão. Ela tem 400 metros, e 400 na transladação, 400 no círio. Mas é um local onde é muito apertado mesmo, e onde todos ali têm que fazer uma força muito grande, né, muito grande para conseguir estar ali, porque é muito apertado, dá falta de ar e muita gente passa mal, mas também muita gente consegue terminar o percurso. É um local que ele é tradicional por ser o local onde se paga promessas, né? Paga no sentido de agradecimento de promessas. Muita gente exerce o sacrifício da corda recordando ou pedindo ou agradecendo por uma graça alcançada, que é justamente isso que a gente vê aí nessa parte da corda, que é sempre um objeto de muito estudo, né? Justamente pelo grande sacrifício que as pessoas exercem ali. Bom, aqui eu mostro um pouco das referências, né, que eu fiz o trabalho, da minha pesquisa, né, um pouco, e agradeço a vocês a oportunidade, também a paciência. Eu sei, tentei resumir ao máximo a pesquisa e agradeço a vocês a paciência, agradeço à faculdade também a oportunidade e também o incentivo que foi dado na execução desse projeto de iniciação científica. Agradeço também as instituições que me ajudaram na pesquisa, principalmente na coleta de dados, seja também nas fotos e dos órgãos oficiais e também dos escritos do periódicos da Universidade Federal do Pará, das pessoas que ali ofereceram ajuda e também me ajudaram na composição desses dados do projeto. Agradeço também a minha congregação de Jesus Sacerdote, que é responsável por mim e que também me deu o incentivo necessário e a força para terminar e concluir essa pesquisa científica, que é o fechamento do meu curso de Filosofia, licenciatura aqui da Faculdade João Paulo II. Então, o meu muito obrigado e espero que tenha servido para que vocês possam ter compreendido um pouco mais dessa linda festa que é o Círio de Nazaré, que não é só uma festa, mas que faz parte da identidade, da cultura de um povo, que é o povo do estado do Pará. Obrigado a todos.